Então vamos lá. Eu quero sempre estar trazendo assuntos relevantes para vocês, falar uma conversa franca, sincera, sem dedos, sem receios, que o objetivo disso aqui é simplesmente trazer informação de valor, informação real, né? Informação sem florzinha, apesar de a gente fazer muito, sem rodeio, porque o que adiantar se tem alguém aqui me seguindo, me acompanhando, que está começando, e eu falar assim para você, ó, vai ser um mar de rosas. Não, riqueza, luxo e glória, você vai ganhar milhões, você vai se destacar no mercado, você... Não tem, né, gente? Sim, é possível acontecer tudo isso, mas tudo tem um processo. Para alguns é mais fácil, para outros a parada demora um pouco mais, né? Tem mais dificuldades no caminho, aí cada um com a sua história, com a sua carga de conhecimentos, né? Cada um sabe o tipo de habilidades que tem, né? Então, se você é uma pessoa que tem habilidades comunicativas, algumas coisas são mais fáceis e, enfim, né? Para cada um uma história e eu já não vou começar a falar muito doida aqui, não vou seguir meu roteiro, senão isso aqui vai virar aquela loucura. Então, vamos lá, tá? Então, hoje a gente vai amarrar a nossa conversa no assunto que é preciso para ser um designer diferenciado no mercado, né? O que seria esse diferenciado? O que você pode julgar como diferenciado? O que dá para a gente falar, né? Que é ser uma pessoa diferenciada no mercado. Então, assim, esse é um assunto bem subjetivo. Bem subjetivo, porque o que é um diferencial para mim, o que eu considero um diferencial, pode ser que você não considere um diferencial, ou seu cliente não considere um diferencial, né? Esse é um assunto amplo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui com a nossa conversa? A gente vai, eu vou dar o meu olhar sobre coisas que eu transformei em diferenciais, né? Porque os diferenciais, assim, você vai criar o seu diferencial dentro do mercado, né? E vamos desenrolar essa conversa. A questão é a seguinte, porque pensa aqui comigo. Agora, quantos designers querem começar ou estão no mercado agora, né? Tendo, assim, aquele sonho de eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar bem, eu quero viver disso, eu vou viver disso, todo dia eu vou desenhar num lugar diferente. E aí a gente começa a criar sonhos, criar milhões de ilusões na nossa cabeça só do lado positivo, né? Só pensando em coisas boas, porque quem é que... Só se a gente tá muito mal, né? Que a gente começa a pensar em paradas ruins, assim, em paradas sinistras, né? Mas se a gente tá bem, a gente sonha, a gente prospecta sonhos, né? E esses sonhos, você pode alcançar todos eles. Você pode alcançar todos os seus sonhos. A questão é a seguinte: o que você vai fazer para alcançar esses sonhos? Então, assim, é muito engraçado que a Ruby, né, ela sempre falava, cara, eu vou desenhar num café, eu vou desenhar na praia, eu vou desenhar lá no meio do mato, olhando para a plantinha, e é assim que eu vou desenhar. E ela pastou bastante para chegar nesse lugar, e hoje ela está trabalhando da maneira que ela quer, com novos desafios, né? Com outros desafios. Então, tudo que você quiser é real, é possível. Você só tem que começar a pensar como que isso vai se tornar real e como isso vai gerar valor para você, para que isso se torne diferenciais de mercado para você, tá bom? Então, deixa eu arrumar aqui minha linha de pensamento, tá? Porque o que acontece, né? Eu estava dizendo que nesse exato momento estamos aqui, todos nós, sonhando e idealizando o que a gente vai querer ser, como a gente quer que essa história aconteça. Só que aí o tempo vai passando
e as dificuldades começam a acontecer, né? Então, as coisas não ocorrem exatamente como você pensa. Então, você sonhava em desenhar num café descontraído, aí você descobre que não é bem assim. Então, assim, daí você quer desenhar lá no café, todo lindo, só que aí você tá socado de trabalho e o seu time não vai ser possível ser dessa maneira. Aí também você acha que você vai ser extremamente reconhecido no mercado e quando o jogo começa, você vê que não é bem assim, você não está conseguindo dar o valor financeiro que você quer à sua arte. Aí você não conseguiu cobrar o valor que você gostaria, você está trabalhando muito mais do que você gostaria, e quando você vê, você está desenhando um monte de coisa que você não gostaria. O jogo começa a virar, as peças começam a ficar ali embaralhadas, as coisas podem começar a perder o sentido, o seu desenho, que é o seu amor, começa a te trazer sensações ruins, porque você chegou então no domingo e já começa a dar um ruim, porque segunda-feira tá tudo atrasado e você tem que entregar e aquilo que era amor começou a virar um pesadelo e você começa a cair num vazio. Aí você começa a achar que não tem mais como. Aí você começa a achar que não vai ser legal, que não tem caminho, que o mercado não é bom, que as pessoas não te valorizam e um monte de dúvidas começa a surgir na sua cabeça. Um monte de histórias você começa a criar e você começa a afundar em afundar em sentimentos de vazio. Então, assim, às vezes, gente, o mercado, as coisas ao redor, elas não fazem sentido. A gente acha que o nosso sonho não tem valor. Eu vou ter que mudar de assunto. É a live do choro, gente. Ninguém merece entrar aqui 10 horas da manhã para me ver chorar, mas é que tem assuntos que são punk, né? Sonho é punk, sonho é foda. Tá, vou pular. Vou para outra parte, senão eu vou chorar e não vou conseguir conversar com vocês. Então, quando vocês estiverem se sentindo no acabou, não sei o que vocês vão arranjar para dar força para vocês. Eu não sei qual que vai ser a loucura, a doideira que você vai arranjar. Eu me segurava na Zoraide, na senhorinha taróloga, e todo dia ela me falava que ia rolar. E todo dia eu ia para casa, vai rolar. Alguma coisa vai acontecer. Só que esse alguma coisa vai acontecer não é você achar que o universo vai jogar no seu colo. Porque o universo não joga no seu colo. Eu acredito assim, tá? Cada um aí acredita na sua pegada. Você tá pedindo, e ele começa a jogar as oportunidades ao seu redor. Se você não tiver em busca, se você não tiver atento, se você não tiver muito louco para topar o que aparecer para você, se agarrar no seu sonho por mais um dia, você tem que procurar, você tem que buscar. Pode ser que a oportunidade que você vai conseguir nesse exato momento não é aquela que você queria. Pode ser que não é o cliente ideal, nem um emprego. O que você precisa é sobreviver mais um dia com o pé no seu sonho para você trilhar e caminhar até o lugar que você quer chegar. Então, assim, tudo que acontecia, eu falava, essa é a minha oportunidade. E eu me agarrava. E eu dava o meu melhor. E eu vinha com seja lá o que eu tivesse que fazer do fundo. Vocês falam da alma, né? Mas eu vinha do fundo das tripas. Eu não sei de onde é que eu arranjava. Não importa que às vezes fosse uma coisa furada. Eu dava o meu melhor até a próxima oportunidade.
todas as oportunidades que eu ia conseguindo para sobreviver até o próximo dia, eu dava o meu máximo, né? E aí, quando eu consegui entrar na Quadrotex, que eu contei para vocês, que é a gravadora de quadro de cilindros, então eu chego lá e descubro que, né, eu descubro que eu não sei o que eu precisava saber, mas eu tenho que aprender. Aí eu venho puxar meu primeiro questionamento para vocês. Se o meu diferencial não era técnico, porque naquela época eu não sabia, perto do que eu sei hoje, nada, qual que era o meu diferencial? Então, quando você pensa em diferencial no mercado, você pode pensar, saber desenhar manual. Ok, é. Aí você pode pensar, é saber mexer com o programa, também é. Aí, essas coisas técnicas, isso que você sabe fazer, é diferencial. É sim. Mas se eu não tinha nada disso, qual que foi meu diferencial para conseguir? Qual que foi meu diferencial para conseguir essa oportunidade e chegar onde eu queria? Né? Então, eu dou extremo valor ao técnico. Eu dou extremo valor a você ter um trabalho de excelência. Tudo que eu ponho a mão, eu faço com a maior perfeição. Mas eu não sou perfeita. Então, como é que eu faço? Eu acredito que você ter um diferencial no mercado é você entrar com tudo. E o que é tudo? É o que você tem. Não importa o que você tenha. Você tem que entrar com tudo. Você tem que ser o mais verdadeiro possível com as pessoas que trabalham ao seu redor, né? Então, o que eu sei, eu sei. Eu nunca vou vir aqui falar para vocês uma coisa que eu não sei. Então, tem um monte de coisa que eu não sou boa. Um monte, mas nossa, um monte que eu não sou boa e que eu não sei. Mas quando eu falar para você, vai aqui. Eu tô pondo a minha mão no que eu tô falando. Então, você acredita em mim, quando eu te falar, vai por aqui que aqui dá jogo, dá samba. Porque eu jamais vou falar aqui para você uma coisa que eu não faço, que eu não sei saber, porque eu não tenho problema nenhum de falar que eu não sei um monte de coisa, tá? E eu não sei mesmo. Então, assim, o diferencial é você lidar com o que você tem e transformar o que você tem em valor. Aí você vai fazer o quê? Você vai chegar no seu ambiente de trabalho, você vai chegar no seu cliente, você vai chegar na sua equipe e dar o seu melhor. E ali você vai fazer acontecer com as ferramentas que você tiver em mãos. Em mãos. E tudo que você pôr à mão vai ser perfeito. E o que é perfeito? É o melhor que você pode fazer. E quando você for falhar, você vai falar, desculpa. Isso aqui eu não fui capaz. E você vai continuar, você vai aprender e você vai seguir. Porque o meu diferencial sempre foi gerar relacionamento, né? Eu marco aqui que eu sempre gerei relacionamento com a equipe, relacionamento com o cliente, relacionamento com os diretores das empresas que eu trabalhei. Eu sempre encarei os clientes como se eles fossem os meus clientes. Então, nunca teve dessa para mim, tipo, de fazer serviço meia boca. Não tem. Porque se tá minha mão, vai ser o que eu tiver de excelência vai ser. E é assim que eu trabalhava. Mesmo sem saber trabalhar. Com excelência no que eu fazia. E eu também sempre fui uma pessoa que dentro da equipe, dentro da empresa, defendia os diretores. Defendo mesmo, gente. Porque pensa aqui comigo. Chega o dono da tua empresa com um carrão. Aí, eu não conheço de carro. Então pensa num carrão. Cada um com o seu carrão. E aí ele chega lá. Qual que é a sua postura? Tá ganhando dinheiro na minha cabeça, porque meu salário... e aí você começa a falar mal
do dono da empresa, do diretor. O que você queria? Que o seu diretor chegasse com o carrinho caindo aos pedaços? Gente, é demissão na certa no mês seguinte. Quem te lidera, o dono da empresa que você trabalha, mas tem que estar na riqueza, no luxo e na glória. Como é que você vai ter trabalho se ele tiver mal? Ele quebra a gente. Então, esse tipo de pensamento, você tem que, se você tá precisando do emprego, se você tá precisando daquele trampo naquele momento, você coloca ali, do lado da velhinha do seu anjo da guarda, uma velhinha para ele, para que ele se mantenha próspero. E quem sabe você não cresce lá dentro? Então, o seu pensamento tem que ser de ponta a ponta, de prosperidade para todos que te cercam. Então, é prosperidade para a equipe, é prosperidade para a empresa em que você trabalha, porque cada um está na sua caixinha de problemas vivendo. E aí você começa a ter o seu mindset de prosperidade, que eu acredito muito nisso, mas eu não acredito assim, tipo, mindset de prosperidade, vou ficar aqui pensando prosperidade, colocar um bagulho aqui. Não, você tem que ter posicionamento de prosperidade. Você tem que trabalhar com prosperidade. Você tem que gerar valor com o seu trabalho. Esse é o diferencial. Isso é que vai fazer aquele sonho que você tanto queria virar realidade. Então, você tem o lugar onde você quer chegar, você sabe o que você quer ser, existe um caminho a percorrer, o caminho vai ser esquisito, turbuloso, vai ter horas que você fala, putz, isso aqui não é para mim, não era bem assim que eu pensei que seria, mas aí você junta seus caquinhos, né, dá um tapa no visu e bora. E bora lá como se fosse um novo dia, e é um novo dia todo dia, e é mais um dia. E é mais um dia. Então, você ter uma cabeça onde tudo que você faça, você faz com excelência, e a excelência é o seu melhor, sem enrolação, sem coisinha meia boca, sem enrolar, tá? Sem ir dormir no banheiro. Quem dorme sabe o que eu tô falando. Sem nada dessas coisas. Fazer o seu trabalho como se... Não é como se, porque olha o louco, é o seu cliente, é a sua empresa. Isso daqui é posicionamento de liderança. Quando você assume um posicionamento de liderança em um ambiente, não importa se você é freelancer, que aí você tem uma liderança com o seu cliente, né? Se você está com o seu estúdio, ou se é dentro de uma empresa, você não precisa do crachá de líder para assumir uma postura de liderança. A postura de liderança é aquela pessoa que se envolve nos projetos, que se importa, que vê que uma pessoa da equipe está com dificuldade, segura as pontas do seu e vai lá e ajuda ele, para que ele também prospere e vem junto, a empresa prospera, todo mundo prospera. Aí tudo bem, tá todo mundo prosperando. O seu trabalho é o melhor que você sabe que tem, e você continua em desenvolvimento, aprendendo, sua postura é foda, mas infelizmente nessa empresa não vai rolar esse aumento ou esse cargo, ou seja lá o que você tem de expectativa, cuidado, expectativa dessa empresa. Quer dizer que essa empresa não presta? Gente, aí o que você faz? Né? Ou empresa ou cliente. Aí você faz o quê? Fica metendo pau na parada ali e fica ali? Em banho-maria, cozinhando que nem sapo? É isso que você faz? Quem é que tá errado? A empresa tem o sistema dela. Ela tem o que ela pode ou não fazer, o que ela definiu que pode ou não fazer pelos seus funcionários, qual que é o seu teto. Ela tem os porquês dela, é custo, é isso, é aquilo. Ela está sendo esmagada, cada um está se virando como pode, fazendo o melhor que pode. Eu sempre tive bons salários nas empresas que eu trabalhei, tá? Sempre tive um fixo muito bom. Mas chegava um momento em que eu queria expandir, que eu queria mais. E aí, o que eu faço?
Qual que é o problema? É a empresa que é o problema? Não. Essa empresa ou esse cliente não paga o que eu quero, porque pelos motivos dele, ele tem, tá tudo certo. O que eu faço? Vou buscar minha próxima oportunidade, porque se o que eu tenho ali não é o que eu quero, não é o que eu almejo, não é o que eu sei que eu vou poder explorar ao máximo os meus diferenciais, porque não existe esse espaço ali dentro, pelo menos eu não consigo enxergar, eu vou procurar esse lugar que eu vou conseguir explorar todos os meus diferenciais. E aí eu vou para outro lugar, eu vou para outro espaço e eu vou conseguir minhas outras oportunidades, seja lá quais foram cada um com os seus sonhos, em um novo ambiente. E vou começar a pegar tudo de novo, como se fosse ali ou com esse cliente que vai acontecer. Entendeu? E vou nessa sequência, e vou no rolo, e vou dando jeito e vou fazendo acontecer. E você vai chegar no espaço que você precisa. E aí, uma coisa muito importante, eu vou comentar isso porque como há muitos anos eu trabalho dentro de empresa, a gente vê um comportamento, às vezes, tá? Não é regra, contrário. Quando você sai de uma empresa, quando você sai de um lugar, ou quando você se desliga de um cliente, você tem que fazer isso bem. Você tem que deixar laços. A sua porta tem que estar aberta. Entende? Você sai e deixa ela aberta. Você não sabe o dia de amanhã. E eu não tô falando você não sabe o dia de amanhã porque o amanhã vai ser pior que hoje. Não, pode ser que o amanhã seja ótimo e você tenha um cliente incrível e esse cliente trabalhe com essa empresa e vocês precisem trabalhar juntos em uma outra proposta, de uma outra maneira. Aí pode ser que esse seu líder entre em uma outra empresa e depois você está no seu estúdio e de repente esse líder vira responsável pela coleção, que é o maior volume dentro do seu estúdio. O mundo, gente, ele vai dando umas voltinhas, ele vai amarrando uns nozinhos, que é um negócio esquisito. Então eu penso muito nisso, na parada da empatia, né? Eu tento entender, a empatia, eu tento entender, me ponho no lugar do outro, entendo os motivos dele por estar fazendo aquilo, não quer dizer que seja certo para mim. Eu respeito. Não serve para mim? Não serve para mim. Saio numa boa e toco minha vida no todo mundo amigo, porque amanhã a vida pode cruzar os nossos caminhos novamente, tá? Então, sempre tenha muito foco nisso, sabe? Cuidado com as pegadinhas do dia a dia, tá? Às vezes a gente cria inimizades onde não precisava e aí o seu destino financeiro pode estar na mão dessa pessoa. É uma coisa muito louca, né? Como eu sempre saí muito bem dos lugares pelos quais passei, eu tenho o grande prazer de muitas vezes receber mensagens, propostas de trabalho. Gente, é tão gostoso você tocar sua vida e as pessoas que passaram por ela, sabe? É isso aí, vou mudar de assunto. Então, assim, e aí você tá nesse seu posicionamento de se entregar de corpo e alma em tudo que você faz, e pode ser que você comece a ser taxado como puxa-saco. Porque as pessoas, algumas pessoas acham que se você der o seu melhor, que se você se importar com a empresa, eu acho que isso é muito mais na empresa, né? Não sei se eu posso dizer isso de prestação de serviço, porque prestação de serviço você precisa desse cliente, você tem um outro posicionamento, uma outra postura, mas dentro da empresa as pessoas muitas vezes se acomodam, né? E começam a achar que aquilo ali é uma troca de favor. E não é, né? Você fez um combinado, seu salário não tá legal,
Você combinou, você aceitou esse salário. Era o que você precisava nesse momento. Não tá legal e não tá acontecendo nada de novo ali, você vai buscar o seu próximo salário, sua próxima renda, sua próxima maneira de prosperar, tá? E aí você não vai ficar no chororô amaldiçoando aquele ambiente que dá sustento para muitos outros lugares, tá? Para muitos outros lugares, perdão. Lugares também, né? Porque tem as empresas que terceirizam e terceirizam, mas as pessoas, né? Aqui a nossa conversa é pessoas. Tem gente que precisa daquele espaço. Então, aí você cria esses laços, cria os seus relacionamentos e você faz isso virar negócio para sempre na sua vida. Eu marquei aqui, gente, para falar que onde você põe a sua mão tem que ter maestria, tem que ter verdade, né? Muitas vezes funcionários não têm postura dentro da empresa, exatamente porque a galera pensa que está fazendo favor. Gente, a empresa precisa do seu trabalho, você precisa do trabalho, sabe? Ele precisa do seu, você precisa do dele, a roda gira. Não tá bom, alguém não tá no lugar certo. É isso que você tem sempre que pensar. Então, enquanto você estiver ali com maestria, porque depois você pode precisar também da indicação desse lugar. Os donos de empresa são tudo amigos, gente. É um negócio bizarro. Então, é melhor que todo mundo fale bem do seu nome. Onde você põe a mão, fica seu nome. Porque eu falei dessa parada do nome, porque justamente era isso aqui que eu tinha anotado, né? Então, onde você pôr seu nome, onde você pôr sua mão é perfeito. Você tá criando a sua história em todos os lugares que você passa. Tudo que você faz na sua vida é sua história. E não pensa que a sua vida pessoal tá muito desconectada e afastada da profissional. Elas caminham, mas assim, ó, mas tão juntinha, gente, mas tão juntinha, sabe? É um negócio bizarro. Você desliza aqui e reflete ali. Tem que tomar muito cuidado onde você põe a mão. A sua mão é o seu currículo. O seu nome é o seu diferencial, entendeu? Alguém falou seu nome e sabe que é sinônimo de comprometimento, de relacionamento, de trabalho com excelência. Você sempre vai dar o seu máximo. O seu nome é o seu currículo, tá? E aí eu também tinha falado aqui, né, que eu tinha apontado aqui para conversar com vocês, que eu quero dizer assim que eu marquei que justamente eu não queria que parecesse em nenhum momento que eu sou perfeita, tá? Porque eu não sou. Gente, eu erro pra assim, ó, eu não sou, tá? Eu já errei como líder, eu já errei como funcionária, eu erro como prestadora de serviços. Por exemplo, eu tô nessa rotina nova de encaixar essa geração de conteúdo mais forte, mais próxima de vocês. Por quê? Porque é meu sonho. Meu sonho é fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora, né? É gerar esse valor para todo mundo que tá perto. Só que isso fez com que tudo que eu tinha organizado, todo o meu fluxo, toda a minha rotina, onde eu encaixo metas, onde eu encaixo atendimento a cliente, a minha empresa, tudo isso bagunçou, porque eu tô adicionando muitas coisas novas, né? Então eu não entrava nos stories, me perguntavam, né? Uma vez o Leandro, querido, Cândice, por que você não faz live? Você tem que fazer live. Eu falava para ele, meu Deus, Leandro, o dia que eu fizer live, minha vida vai explodir, né? E foi o que aconteceu. Conforme eu comecei a fazer esse bate-papo aqui com vocês, eu comecei a receber, gente, eu já recebi a mensagem, mas aí foi mais maravilhoso. Não parem, por favor, compartilhem comigo, é tão importante, faz parte do meu propósito saber o que está acontecendo. Então, me falem, conversem comigo, falem o que vocês precisam que eu fale, né? Que eu exponha o meu olhar sobre aquilo. Então, não deixem de me mandar mensagens. Mas aí, o que eu fiz? Teve um dia que eu falei, não, eu quero compartilhar o máximo do que estão compartilhando comigo, porque isso aqui vai fazer diferença para alguém. E eu entrei na maior pira louca e comecei ali, ó, bem doidona,
compartilhar tudo que vocês estavam falando para mim. E o que isso resultou? Gente, meus trabalhos foram tudo pro estouro. Eu comecei a atrasar. Eu perdi todo o meu flow produtivo, porque eu não soube encaixar as duas coisas ainda. Mas eu vou encaixar, eu vou encontrar o meu caminho. Só que essa transição, né? Eu tô só dando esse exemplo. Isso é para tudo que vocês fizerem na vida. Quando vocês adicionam uma possibilidade nova na vida de vocês, possibilidade de vida, de negócios, qualquer possibilidade que vocês incluam, vai ter aquela curva onde tudo fica ruim para depois ficar bom. A pegada é você ter estrutura mental para conseguir passar essa queda, tá? E isso vai ser na sua carreira. Então, você entra numa empresa nova, até você se adaptar, até você entender qual que é o seu espaço, você tem a queda. Um cliente novo, até você conseguir atender ele com maestria, vai ter a queda. Vai ter essa parte onde cai e depois você organiza o seu fluxo e segue em frente. Isso é diferencial, gente. Isso é diferencial. É você saber lidar com adversidades, é você saber gerar valor em tudo que você faça, independente de qual seja o meio que você esteja. Então, se você ficar se prendendo em diferencial ser apenas uma parte produtiva, uma parte de mão na massa, exatamente, período de adaptação, né, que é o que eu tô vivendo agora. E aí o meu período de adaptação deu o quê? Eu fiquei desenhando até 4 horas da manhã. Foi isso que aconteceu. E eu vou terminar a live e vou continuar. E eu tenho que entregar as coisas hoje. Então, assim, eu falho. E você vai falhar. Entende? O que é importante? Você se mantém em contato com o seu cliente, com a sua empresa, ser verdadeiro, sem histórias, sem churumelas. Então, você entende, né? Dependendo do lugar que você tá, você tem que dar 200%. E agora eu tô num momento de 200%, né? E você vai chegar nos seus momentos de 200% também, e essa fase vai passar, e essa fase vai melhorar. E você tem que ser o mais verdadeiro sempre com o seu cliente, com a empresa que você trabalha. Não importa que seja esquisito o que você vai falar para a empresa, para o cliente, você fala a verdade. Porque quando você fala a verdade, você não se babaca na sequência, entendeu? Então, eu sempre falo a verdade. Então, eu falo assim, então, eu sou muito louca, eu fiz XYZ e me perdi. E me desculpe. E eu vou corrigir isso. Tem como você errar na sequência? Então, assim, para mim, verdade é um diferencial. Entende? O que pode ser um diferencial para você? Agora eu vou amarrar um pouquinho mais na história do diferencial, que eu desperdicei muito louca essa conversa. Então, assim, tudo para você pode ser um diferencial. Tudo pode ser algo que vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. Desde que você use todas as suas habilidades para gerar valor. Então, como eu estava dizendo, para mim, diferencial é eu falar a verdade. O cliente que trabalhar comigo ou a empresa, ele pode escutar coisas bem loucas, mas vai ser a verdade. E o que eu falar para ele vai acontecer. E o que eu não souber, ele vai saber. Um diferencial para mim é conseguir lidar com artes em cima do prazo. Geralmente, né? Eu consigo, não nesse exato momento, né? Então, quando um cliente me procura e fala, Cândice, faz isso aqui para mim, tô desesperada, é para ontem, eu respiro fundo e falo, ok. Isso é um diferencial para mim. Pode ser que não seja um diferencial para você, pode ser que para você isso não seja correto. Você vai pegar as coisas que você julga que possam ser um diferencial e você vai explorar elas ao máximo. Se você é uma pessoa que tem qualidades, habilidades,
você tem que listar elas e entender de que forma você vai usar elas para gerar valor para você e para o seu cliente. E nesse caso não tem regra, porque é o relacionamento, são esses detalhes específicos que fazem o cliente ou a empresa se conectar a você. Porque só esses detalhes mais profundos faz com que você crie relacionamento. Para mim, um diferencial é relacionamento. Então, eu crio laços, eu crio amizades com a empresa em que eu trabalho, eu mostro que eu me importo com equipe e diretoria e eu me importo mesmo, podem me chamar de puxa-saco do que quiser, eu não tô nem aí, eu me importo, porque eu tenho a consciência do que aquilo ali gera para todo mundo que estiver debaixo daquele mesmo teto, do que aquela empresa gera de recursos e valor para famílias que estão envolvidas com aquilo ali. São negócios, né? Então são costureiras. Vixe, quantos anos minha mãe no chão de fábrica? Como é que eu não vou me importar com a pessoa que carrega rolo nas costas, se a minha mãe carrega rolo nas costas? Entende? Hoje ela não tá trabalhando mais, hoje ela me ajuda, cuida da minha menina, para mim. Mas como é que eu vou ser indiferente a isso? Esse se pôr no lugar do outro, esse tipo de linha de pensamento é diferencial. E você vai pegar as suas linhas de pensamento, você vai pegar os seus valores e transformar os seus valores em diferenciais. A parte técnica, ela vai ser o complemento, porque você precisa da parte técnica para dar o suporte para o seu cliente daquilo que ele precisa. Então, quanto mais técnico, né, quanto mais organizado, quanto mais fluxos e processos você tem, melhor você dá você presta esse atendimento. Mas você não precisa estar completo com tudo isso organizado para você começar a ter diferencial no mercado. Então, você cai no mar de designers, você cai no mar de um monte de pessoa querendo fazer a mesma coisa que você, sonhando com os mesmos desafios, cada um, mas é tudo a mesma coisa, gente, então tudo junto nesse balaio. E como é que você vai se diferenciar? Com a parte técnica? E se o outro também tiver a parte técnica? E se a parte técnica do outro for melhor que a sua? E se a arte do outro for melhor que a sua, né? Eu já falei, é tudo muito subjetivo, mas pô, ao seu olhar, então vamos lá, vou melhorar essa frase, porque já falei que não existe arte bonita, uma arte feia, existe a arte que o cliente precisa, né? Mas vamos lá, ao seu olhar, você julga que o trabalho do outro é melhor. E aí você quer se diferenciar. O que você faz? Você deixa de seguir em frente, você deixa de ir com tudo para cima, esperando você chegar naquele nível? Ok, você fez isso. Aí você chegou lá, vocês estão aqui. Como é que você vai se diferenciar se vocês estão na mesma linha? Para mim, você se diferencia quando você cria o relacionamento. Para mim, diferencial é toda essa postura profissional que você, né, profissional, pessoal, como eu já falei, para mim é uma coisa só, não tem como ser uma coisa no trabalho e ser outra coisa aqui em casa, entendeu? Com os amigos, tá? Então, como é que você lida com tudo ao seu redor, tá? Porque é isso que vai te destacar do outro. Como é que o outro vai ter o seu atendimento, ter aquilo que você tem de mais profundo e verdadeiro, né? Quanto mais você é verdadeiro, mais laços você cria, né? Para você criar essa conexão e se diferenciar do mercado. Como lidar com um cliente que não respeita seu espaço? Seu trabalho fica ligando, nananã. Ó, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com um cliente e ele é invasivo, né? Ele começa a atrapalhar seu fluxo criativo. Você vai ter que fazer combinados com ele. Vai ter que explicar, vai ter que ser verdadeiro. Porque se você não amarrou esse combinado antes, né? Se você não falou para ele
como que você trabalha, qual que é o seu time, ó, eu vou ficar ausente nesses determinados momentos, porque senão eu não consigo entregar no prazo que você precisa, tá? E explica com ele com todo carinho, mas fala para ele, ó, mas fica tranquilo, pode me deixar tudo aqui no WhatsApp, me mandar por e-mail que eu tô acompanhando, eu te dou um joinha, mas eu não vou te dar atenção que eu gostaria, que você tá acostumado nesse momento, XYZ, e você conversa com ele. Isso é relacionamento também, para que ele entenda que se ele ficar te ligando, que se ele ficar, você não vai conseguir. Então você deixa claro para ele que não é porque você não quer falar com ele, não é porque você não enxerga valor no que ele vai dizer, é porque você vai falhar. Entende? Aí você entra com um jeitinho. O ideal seria, então, você construir esse relacionamento. E se você sente essa interrupção com muita força, você vai ter que gerar combinados antes. E se isso é algo que acontece frequentemente com você, você vai começar a pegar essas coisas que te atrapalham e vai começar a amarrar em acordos comerciais antes. Agora, se você está trabalhando dentro de uma empresa, você vai falar isso para o seu líder e vai deixar que ele decida o que ele quer. Se ele quer interromper seu fluxo criativo, ok. E você vai deixar ele ciente disso que está acontecendo com muita educação, com muito carinho no jeito de falar, né? Falando, ó líder, eu entendo perfeitamente isso que você está me falando, é de extremo valor, mas vai atrasar. Eu preciso disso e daquilo. Você vai ter que encontrar a maneira de se comunicar com esse líder e com esse cliente. Aí é empatia, gente, a gente observar o outro. Cada pessoa tem um jeito de ser acessado. Cada pessoa tem um jeito de você conseguir conversar sem que você estrague a relação, né? Então você observa como essa pessoa é, pensa como é que você vai conseguir passar a sua mensagem, mostrar para ele que você não está sendo produtivo porque ele está interrompendo muito o seu fluxo e tentem armar um combinado. Poxa, será que a gente não conseguiria conversar sempre no começo da manhã? Aí você vai me passar o que você precisa. Enfim, você vai ter que achar a solução, porque cada caso é um caso. Mas a verdade é a melhor forma possível, é o melhor caminho possível para tudo isso. Tudo que eu falo é o meu olhar sobre as coisas, né? E existe tantas maneiras de olhar para tudo. Relacionamento é a parte mais difícil. Exatamente, é uma parte que sempre depende dos dois lados e isso é fato, tá? Já vou falar sobre isso, eu só tô esperando um pouquinho pra galera terminar de entrar, porque eu lembro que tinham mais pessoas. Mas tudo bem, vamos dar sequência. Leandro, você já dormiu? Sabe o que rola? É que você não tá enxergando o propósito, né, nessa empresa. Você não era o seu lugar. Por isso que você dormia. A gente não consegue dar o nosso melhor se a gente não tá feliz. Essa é a chave. E o problema não é o lugar, a gente tem que achar o nosso lugar no mundo. Quando o negócio começa a ficar... Tipo, a única coisa que você consegue pensar é, cara, eu vou ir dormir lá no banheiro, porque eu não aguento mais isso aqui. É que deu. E o problema não é a empresa. Você tem que encontrar o que aconteceu, né? Você aprendeu, agora você rala de outras maneiras, mas é parte do processo. Eu já estive, claro, em ambientes que falava, poxa, eu comecei a querer dormir no banheiro, acho que isso aqui não é meu lugar. É propósito, né? Se a gente não tá movido por propósito, se aquilo ali não tem um objetivo, não tem algo mais, a gente quer dormir. E aí, aqui a Cláudia estava falando sobre o relacionamento depende das duas pessoas. Depende sim. É uma via de duas mãos, mas o que eu sempre fiz? Eu garanto que a minha via tá aberta. Porque você só pode ter ações sobre a sua postura. E eu sou sempre flexível. É assim que você sobrevive em um ambiente. Quanto mais flexível você for, mais você se adapta ao ambiente
e mais você cria soluções para lidar com aquele problema. E se a outra pessoa não está retornando, aí você vai pensar em como você vai lidar com essa situação. Mas a seta, em todas as situações, vão sempre estar viradas para você. O que eu vou fazer para me virar com isso aqui? O que eu vou fazer para sair dessa cumbuca aqui que eu entrei, sabe? Esse é o único posicionamento que você pode ter quando... Entende? Quando o bicho tá pegando. E aí pode ser que aconteça aquela situação, pode ser que esse não seja o seu cliente, pode ser que essa não seja o seu espaço, pode ser que você não chegou aonde você queria estar, né? Nesses anos todos que trabalhei em empresas, aprendi como temos que manter sempre o respeito e lembrar que os outros podem não estar no bom dia, exatamente. Aí é manter a educação e a paciência, exatamente, né? A empatia, ela vai estar na frente e você vai estar sambando atrás. E esse samba é como eu já falei e vou repetir para reforçar. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a estar nesse ambiente. Você tem sim que criar ações, possibilidades para sair desse ambiente que não te faz feliz. Então você se vira, você se mexe, você sai dali. Porque se não te faz feliz, aí você quer dormir no banheiro, daqui a pouco você tá doente, daqui a pouco você acha que o problema é a profissão que você arranjou. E tá tudo ligado à felicidade. De repente o problema pode ser a expectativa que você gerou naquele lugar. A expectativa é um veneno, que a gente joga a expectativa lá em cima e pode ser que o retorno não seja o mesmo, né? E era isso, gente. E continuem me mandando mensagens, construam comigo essa história, continuem conversando comigo, tá? E é isso. Compartilhem também com pessoas que vocês sabem que alguma coisa que eu falei daqui possa fazer a diferença. Às vezes nem é nessa área, mas vai que alguma coisa faz diferença para ele, né? Que o importante é fazer diferença, não é mesmo? É lindo fazer diferença na vida das pessoas. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo. Eu já compartilhei com vocês o quanto eu tinha medo de chegar aqui e estar sozinha, né? Mas vocês estão sempre aqui e tá lindo, tá bom? Beijo. Continue me mandando mensagem, tá? É importantíssimo pra gente construir essa história.